Amém. Meus irmãos, chegou o momento onde, de modo especial, vamos ouvir a palavra do Senhor por meio da exposição da palavra de Deus. E eu peço que os irmãos, então, abram a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 4. Um dos livros de sabedoria que Deus inspirou Salomão a escrever para a nossa edificação. Eclesiastes, capítulo 4. E um dos livros também pouco explorado, geralmente, por nós. Ele fica depois de Provérbios e antes de Cantares. A gente vai ler os versículos 4 até o versículo 16. Versículo 4 até o 16. Essa é a nossa perícope, por isso a gente vai começar por lá, pelo 4. Se já achamos, então, eis aqui a leitura da palavra de Deus. Peço que os irmãos prestem atenção. Então, vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém. Não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem a melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tão poucos que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque no culto, o teu culto, ó Pai, nós temos o privilégio, ó Pai, de ouvirmos a tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado porque é por intermédio dela que o teu servo, os teus servos, são ensinados, exaltados, encorajados, corrigidos e admoestados, ó Pai, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ó Deus, obrigado neste momento pelo especial livro de Eclesiastes, um livro de sabedoria que nos instrui muito, Senhor. Dá-nos esta instrução, Pai. Permita que a sabedoria que o Senhor inspirou o teu servo Salomão, o qual o Senhor também deu sabedoria. Permita que esta sabedoria, ó Deus, fale ao nosso coração. Permita, Pai querido, que também o Senhor Jesus Cristo, aquele que é sábio, aquele por meio de quem está escondido os tesouros da sabedoria, possa resplandecer nesta noite por meio da exposição da Tua palavra. Leva-nos a Cristo, leva-nos, Pai querido, a nos voltarmos a Ti cada vez mais, para que sejamos homens segundo o Teu coração, homens que agradam ao Senhor pelos merecimentos do Senhor Jesus Cristo. É no nome dEle que nós oramos, Pai. Amém.
quando a vacina da Covid-19 foi liberada, algumas pessoas não se animaram assim tanto em tomar. E eu fui uma dessas pessoas. A razão para isso era a seguinte: a vacina havia sido fabricada, havia sido feita em pouco tempo, e não havia certeza da sua eficácia. Eu tinha medo dos danos colaterais que ela poderia trazer para as pessoas e para mim, caso eu tomasse. Por outro lado, eu pensava, por que tomar a vacina se ainda vou usar a máscara? Por que tomar a vacina se ainda eu posso contrair o vírus do Covid-19 em mim mesmo? Por que tomar a vacina se eu ainda posso ser contaminado pelo Covid-19? Então, essas razões me fez relutar, não ficar tão animado assim em tomar a vacina. Foi então, meus irmãos, que depois de pesquisar um pouquinho sobre a vacina, descobri que ela, sim, não libertava, não tornava a pessoa imune de contrair novamente o Covid-19, mas ela fazia então com que esses vírus, uma vez entrado na pessoa, não então trouxesse danos maiores. Então, a vacina tinha então o poder, a vacina tinha então o efeito de minimizar os danos que o vírus da Covid poderia trazer para a pessoa. Foi então que eu concluí que entre tomar ou não tomar a vacina, é melhor tomar. É melhor tomar a vacina, porque caso eu fosse pegar o vírus da Covid-19, eu então poderia ter menos efeitos, menos danos por causa da vacina da Covid-19 que deveria tomar. Então eu tomei as 2 doses, completei a segunda dose na semana passada. Meus irmãos, os autores do Antigo Testamento, eles gostavam de fazer essa comparação que eu fiz em relação à Covid-19, a fim de mostrar o caminho da sabedoria, ou então o caminho da obediência. Eles comparavam uma coisa com a outra. O nosso texto também fala disso. É um exemplo disto aqui. Nesse texto, Salomão, ele usa 4 vezes a palavra melhor para comparar com algo pior. Nesse texto, Salomão, ele apresenta com estas palavras, com estas coisas, 3 lições que tornam a vida melhor. A semelhança da Covid-19, essas lições apresentadas nesses textos nos livram dos efeitos da queda em nossa vida. Ou seja, aliás, elas não nos livram totalmente, não nos livram dos efeitos da queda, da consequência da queda, mas elas tornam mais leve os efeitos da queda. Salomão, então, nesse texto, ele nos apresenta 3 lições para melhorar a vida debaixo do sol. As consequências do pecado não acabarão, não sairão, não se apagarão, mas essas lições, elas tornam mais leve esses mesmos efeitos da queda. Quero então ver com os irmãos nesse texto, lições para a vida debaixo do sol. Esse é o nosso tema, este é o nosso assunto que gostaria de ver com os irmãos nesse nosso texto aqui. Lições para a vida debaixo do sol. São 3 lições que Salomão nos apresenta. E a primeira vai do verso 4 até o verso 8. E aqui nessa parte, Salomão nos ensina que a vida é melhor com contentamento. Ele começa então o versículo dizendo assim: então eu vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Já desde o princípio, Salomão começa dando tapa em nossa cara. Já desde o início, Salomão então começa aqui mostrar a errada motivação com que faz que muitos dos homens levantem todos os dias da sua cama. Salomão vai mostrar então que muitas pessoas, muitos homens, levantam da sua cama, trabalham com uma motivação errada. E qual é a motivação?
A inveja pelo seu próximo. A inveja do seu próximo. É por inveja, é por comparação, por invejar o seu próximo, que os homens se levantam para trabalhar. Meus irmãos, o trabalho não foi feito para isso. O trabalho é bom. O trabalho foi dado por Deus, ele é bom, ele é digno. Foi dado pelo nosso Senhor. Mas a motivação para nós trabalhar não deve ser o desejo pecaminoso de nós subirmos na vida fazendo dos outros a nossa escada. A motivação para nós trabalhar não deve ser eu comparar a minha vida com o do próximo. Não deve ser eu, então, poder ter as mesmas coisas que o fulano e o cicrano têm. Salomão, então, vai mostrar aqui que muitas pessoas trabalham com esse objetivo. Muitas pessoas, o que motiva as pessoas, muitas das pessoas, é a inveja. Quer ter o carro do ano, quer ter a mesma casa que a fulana, que o cicrano tem. Por isso, então, se levantam de manhã para trabalhar. E como vimos, esta é uma motivação errada. Meus irmãos, esta motivação trouxe duas reações, e Salomão vai aqui esboçar. Trouxe dois extremos aos quais nós devemos evitar como povo de Deus. O primeiro extremo é a preguiça, ou seja, o ato de ficar na ociosidade, é a ociosidade, a preguiça. Isso é tratado no versículo 5, quando ele diz: o tolo cruza os braços e come a própria carne. Então o tolo, observando as injustiças da terra, e não somente isso aqui, o tolo sabendo que nesta vida nem todos se dão bem, que nesta vida nem todos têm o melhor carro, a melhor casa, nem todos têm as coisas que muitos têm, que os empoderados têm. O que ele faz? Não adianta eu correr, não adianta eu competir com o meu próximo, porque nunca vou chegar lá. E se nunca vou chegar lá, então qual é a melhor coisa a fazer? Cruzo meus braços, não faço nada. Vivo uma vida de preguiça, uma vida de ócio, uma vida de não trabalhar, porque eu sei que nunca terei as mesmas coisas que o meu vizinho tem, que o meu colega tem, que o meu amigo tem, que a minha família tem. Salomão vai dizer que essa atitude é prejudicial. É isso que ele vai dizer. Ao cruzar os braços, ele come a sua própria carne. É uma expressão como se fosse autocanibalismo. Então, a pessoa que veja que não consegue concorrer com as outras pessoas, não consegue entrar na mesma fila, na viagem das outras pessoas que têm várias posses, que têm muitos bens materiais, essas pessoas então dobram os seus braços, decidem não fazer mais nada, decidem parar da vida. E Salomão vai dizer que isso é prejudicial. Isso não é bom. Essa não é a melhor resposta com relação ao trabalho. Não é a melhor atitude com relação ao trabalho. Isso não é bom. Meus irmãos, o trabalho é bom. E a motivação para nós trabalharmos não deve ser eu ter as mesmas coisas que o outro tem. Não deve ser eu ter os mesmos bens que o meu próximo tem. Cada um trabalha e cada um consegue aquilo que ele consegue. Aquilo que ele conseguir para a sua vida, para a sua família, e nunca competir. Não compita, meu irmão. Não compita com o seu próximo. Faça a tua parte. Dê o teu exemplo. Aliás, trabalhar é para servir ao próximo. Nós recebemos sim as bênçãos dela, nós recebemos sim, nos apropriamos do resultado dela, que é o nosso pão diário. Mas nós trabalhamos servindo ao nosso próximo. Nós fazemos para a glória de Deus, nós trabalhamos porque Deus mandou. Ao trabalhar, nós estamos trabalhando para a glória de Deus, servindo ao nosso próximo. Então, não é boa atitude parar de trabalhar, viver preguiçosamente, viver uma vida de ócio, só porque você não vai conseguir as coisas que os outros conseguem. A segunda coisa que devemos evitar, o segundo extremo apontado por Salomão, está no versículo 6 até o versículo 8. O primeiro é a questão de preguiça, devemos evitar. A outra coisa que devemos evitar com relação ao trabalho é a ganância.
O texto começa do versículo 7 ao versículo 8, desculpa, versículo 7 a 8. O texto diz então que ele viu, ele considerou outra vaidade debaixo do sol. Qual é esta vaidade? É um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riqueza. Este é o outro extremo, o outro lado, a outra atitude errada para com o trabalho. Então você é motivado pela ganância, levantar pelas manhãs e batalhar, e trabalhar, trabalhar e trabalhar. Veja que o homem que ela aqui apresenta possivelmente não seja uma história real. Mas Salomão está trabalhando, está tratando das coisas que acontecem sobre a terra. Várias vezes aqui em Eclesiastes, Salomão vai dizer as coisas que acontecem debaixo do sol. As coisas que acontecem sobre esta terra. E ele constatou, e é muito normal, e é uma realidade, muitas pessoas motivadas pela ganância, levantam de manhã cedo, trabalham, não param, jamais param. Eles querem aumentar, eles querem ter cada vez mais. É interessante, meus irmãos, que o termo aqui usado por Salomão como vaidade é a tradução da palavra revel. E essa palavra, ela tem várias, os tradutores optam por várias vias, como vaidade, ilusão e coisa inútil, inutilidade. O ponto é que revel diz respeito a um vapor, a algo passageiro, algo que não dura para sempre, alguma coisa que nós não podemos segurar. É como um vapor. Você não consegue segurar. Então, viver uma vida de ganância é inutilidade. E viver uma vida de ganância é algo inútil, é uma ilusão à toa. Aliás, isso é uma redundância, porque ilusão já é à toa. Mas eu fiz de propósito para vocês notarem. Então, meus irmãos, aqui Salomão vai dizer que isto é vaidade, isto é inútil, isto é ilusão. Este homem não tem ninguém. Ele não tem filho, nem tem irmã. O fato de não ter irmã, então, indica que, possivelmente, este era o único filho da sua família. Então, já não tinha mais nenhum outros irmãos. Ele era o único. E aqui, então, quando diz que não tinha filho, não sabemos quais as razões, mas, possivelmente, é por causa da ganância. É que ele quer só trabalhar, ele quer trabalhar. E filhos, então, vão lhe interromper os seus objetivos. É interessante que aqui não fala que ele tem mulher, não menciona mulher. Por quê? Possivelmente é porque ele é jovem, ou porque ele é solteiro. Porque esta pessoa é solteiro, está tão empenhado no seu trabalho que não quer constituir família. Não quer constituir família porque sabe que vai gastar tempo com a família, porque sabe que vai gastar tempo com a esposa, com os seus filhos, e o seu dinheiro, então, aquilo que ele trabalha, vai poder aplicar para a escola, a escola do filho, e então os cuidados de casa, então vai ter que retirar da sua economia. Esse homem, ele quer juntar, ele não quer gastar, ele só quer juntar. Olha o que ele diz: seus olhos ele não cessa de trabalhar, seus olhos não se faltam de riqueza. Não se faltam de riqueza. Meus irmãos, isso não te parece familiar? Não é algo familiar o que nós vemos aqui? Quantas pessoas hoje sacrificam tudo o que têm e o que não têm em nome da carreira profissional? Quantas pessoas hoje não querem ter filhos porque isso vai atrapalhar a sua vida profissional? Quantas pessoas hoje querem primeiro ter uma vida estabilizada para depois casar? Decidem casar apenas depois de terminar a faculdade, depois de conseguir aquele emprego do sonho, depois de ter aquele carro do sonho, depois de ter aquele apartamento da vida. Só assim é que vão casar. Meus irmãos, isso é uma atitude errada. É errado. É errado não quiser ter filho porque vai atrapalhar a tua carreira. É errado você postergar o casamento porque você quer construir e você quer ter as tuas coisas. Meus irmãos, Deus ordenou não apenas o trabalho,
Deus ordenou outras coisas também. Lá no princípio, Deus não apenas nos deu a ordem de trabalhar, Deus também nos deu a ordem de constituir família. Portanto, nós não devemos, em nome do trabalho, sacrificar a família. Em nome do trabalho, sacrificar a família ou a convivência com os amigos. Nós não podemos. Do contrário, meus irmãos, teremos o mesmo destino de um certo empresário. Conta-se a história trágica de um homem que trabalhou tanto, mas tanto em sua vida, a semelhança deste homem de Eclesiastes 4, esse que estamos vendo aqui, este homem ganancioso. Quando ele morreu aos 51 anos de idade, em seu obituário diziam que a causa de sua morte era uma trombose coronária. Era uma trombose. Mas a maioria das pessoas que o conhecia dizia que a causa verdadeira era outra. Falavam que ele passava 6 dias da semana no escritório. E muitas das vezes até às 8 ou 9 horas da noite. Seus amigos diziam que o trabalho o havia matado. No dia do seu funeral, um dos seus amigos disse para a esposa deste homem que faleceu: sei quanto você sentirá falta dele. A esposa, olhando para ele, respondeu: eu já senti a falta dele há muito tempo. Meus irmãos, não devemos sacrificar a nossa família em nome do trabalho. Isso não é a atitude correta, meus irmãos. Essa não é a atitude correta que devemos fazer. O trabalho não é para amontoar riquezas. O trabalho não é para, ela serve para a nossa sobrevivência e não para amontoar riqueza. Deus não nos criou para sermos servos do trabalho, mas para que o trabalho servisse a nós. O trabalho não é um fim em si, o trabalho é um meio. É um meio, não um fim em si. Meus irmãos, como está a sua vida? Porventura como você tem se relacionado com o trabalho? Você porventura tem sacrificado outras áreas da sua vida pelo trabalho? Você porventura tem sacrificado a tua família porque quer trabalhar? Deus ordenou que trabalhássemos, meus irmãos, 6 dias na semana e descansássemos em 1. É lamentável observar homens, inclusive crentes, cristãos, que por causa da ganância, trabalham até no dia ordenado pelo Senhor para o descanso. Até no dia de domingo faltam ao culto e vão para o trabalho, porque querem juntar, porque querem ter, porque querem amontoar. Meus irmãos, é claro que eu não estou globalizando, não estou generalizando. Acredito e sei que há trabalhos que são importantes se fazer no dia de semana, há trabalhos que precisam ser feitos todos os dias, e a Bíblia conhece e reconhece esses trabalhos. A Bíblia chama esses trabalhos de obras de necessidade e de misericórdia. Mas, sejamos sinceros, há trabalhos que não precisam ser feitos todos os dias. Há trabalhos que a gente não precisa fazer todos os dias. E você e eu muito bem sabemos disso. Meu irmão, pare um pouco. Pare um pouco. A vida não é só o trabalho. Há outras facetas da vida também. Há o tempo para você conviver com a sua família. Há o tempo para você conviver com os seus amigos. Há outras coisas para você fazer. Desfrute do trabalho, dos benefícios do seu trabalho. Não seja apenas uma pessoa viciada no trabalho. Veja que este homem daqui, ele trabalha tanto, mas trabalha tanto que em nenhum momento ele reflete nesta pergunta aqui: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Um comentarista dizia que não é que ele nunca se fez essa pergunta, ele se faz até, mas é que ele nunca acha a resposta. Para quem trabalho eu? Ele está sozinho, não tem irmã, não tem filho. E trabalha para quem? E outra coisa aqui que ele faz, ele trabalha tanto que não tem descanso e nem desfruta do seu trabalho. Observado aqui nas palavras: se nego a minha alma os bens da vida. Meu irmão, pare um pouco. Desfrute dos benefícios do seu trabalho. Até quando sua vida será apenas trabalho? A vida é um vapor. Hoje existimos e amanhã morreremos. Aproveite um pouquinho. Desfrute a vida com a sua família, desfrute a vida com os seus amigos. Pare um pouquinho.
Alguém dizia, por amor de Deus, para um pouquinho. Pare um pouquinho. Brinque com seus filhos, saia com a sua esposa, visite a sua família. Não paralise a sua vida por causa do trabalho. Não paralise a sua vida por causa do trabalho. Jovens, isso também se aplica aos estudos. O mesmo que falamos aqui sobre o trabalho, também se aplica aos estudos. Então vimos aqui, meus irmãos, duas atitudes erradas com relação ao trabalho. Dois extremos que os crentes devem evitar, nesta parte de que um é a preguiça e o outro é a ganância. Não devemos fazer nenhum outro. Mas então, se nós não devemos ser preguiçosos nem viciados ao trabalho, qual o caminho então a percorrer? Qual o caminho então, qual deve ser então a nossa posição, a nossa relação com o trabalho? Qual a solução, meus irmãos, para um coração viciado ou para alguém então que é preguiçoso, que tem uma atitude de preguiça para com o trabalho? No versículo 6, Salomão dá esta resposta. E ele vai então aqui apontar um caminho intermediário. Entre a preguiça e a ganância, há um caminho intermediário. E ali ele vai dizer que é o contentamento. Ele vai dizer, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Salomão está corrigindo essas duas atitudes erradas. Meus irmãos, no versículo 5, se você deu uma olhada, se você percebeu quando eu fazia a leitura, eu não li a última parte do versículo 5, que é dizendo. Essa parte aqui não está no texto hebraico e acredito que seja um engano do tradutor. O tradutor, ele colocou, isso aqui é um comentário, é uma parte, um acréscimo do tradutor, quem traduziu a Bíblia, porque ele entendeu que o versículo 6 é a palavra, o versículo 6 são as palavras do homem tolo, do homem preguiçoso, que não quer trabalhar e diz que melhor é um punhado de descanso do que as duas mãos cheias de trabalho. Mas não, meus irmãos, não, esta aqui é outra coisa, não são as palavras do homem tolo aqui. Tanto é, se você quer confirmar, na sua Bíblia ou em casa, dê uma olhada nas outras versões, na NVI, na Revista Corrigida, na Nova Almeida atualizada, outras versões, dê uma olhada e você não vai encontrar esta parte aqui dizendo. Então aqui o versículo 6 é uma atitude, Salomão está corrigindo esses dois extremos errados. E ele aqui vai dizer que é o contentamento, meus irmãos. O contentamento é, meus irmãos, a resposta para um coração viciado e para um coração preguiçoso. Para alguém que desistiu da vida porque não sabe que nunca vai conseguir chegar aos pés do seu vizinho, nunca vai conseguir ter as mesmas coisas que o seu próximo. E para alguém que quer ter as mesmas coisas, quer ser o maior da vida, então vive uma vida de ganância. Meus irmãos, é o coração contente. Isso, meus irmãos, não é um chamado a apelo financeiro, mas sim é um apelo a não buscar além do que realmente se precisa. Olhe para a sua vida. Será que realmente nós precisamos de tudo que nós ansiamos? Será que realmente nós precisamos de tudo que nós desejamos? Quantas bolsas você já desejou por aí? Quantos calçados você viu na sua amiga, na sua colega, no seu colega para você que é homem, e você desejou, você falou, uau, que coisa boa, também quero ter isso aqui. E aí você batalha, você luta, você trabalha para ter aquele calçado. E aparece outra bolsa, aparece outra mochila, aparecem outras coisas por aí, carro, casa e outras coisas por aí, e você também quer ter esta mesma coisa. Muitas das coisas que nós cobiçamos, nós não precisamos, meus irmãos. Nós não precisamos. Então, o coração contente que Deus nos chama é o coração contente, a atitude correta com relação ao trabalho. Não é que você não deva sonhar. Não é que você não deve ter mais de 2 calçados ou muitos outros calçados que você queira ter. Não é que você não deve investir em seu negócio ou em sua carreira profissional, jovem. Não é isso que eu estou a dizer aqui. O que eu estou a dizer, meus irmãos, é que você pode sim sonhar. Você pode sim investir em seu negócio, em sua carreira profissional, mas não faça disso a sua vida. Não faça disso o fim principal da sua vida. O fim principal da sua vida, diz o Catecismo de Westminster, é que glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse é o fim da sua vida. E aqui Salomão, ele trata bastante com a idolatria do coração.
o mundo distorcido, o mundo corrompido, as pessoas buscando, querendo sempre preencher o vazio do seu coração. E esse homem ganancioso achou que vai preencher o seu coração tendo muitos bens, mas isso não é. Estamos enganados. Mas, irmãos, a solução é ter um coração contente, é confiar em nosso Senhor Jesus como Rei e provedor da nossa vida. É confiar que nós temos um Deus que provém, que é soberano, um Deus que é nosso pastor, que cuida de nós, que nada nos faltará. É um Deus que nos vai dar aquilo que nós precisamos. Por isso nós não precisamos correr para ter aquilo que o nosso próximo tem. Não precisamos sacrificar a nossa família a fim de nós termos aquilo que os outros também têm. Nós trabalhamos conforme as nossas forças para ter aquilo que nós precisamos. Muitos dos empregos que as pessoas por ali aceitam, que as pessoas por ali assinam o contrato, ela implica em sacrificar a sua família. Onde você vai passar de segunda a sexta, fora de casa, fora da cidade, e você só vai estar com a tua família no sábado, porque no domingo precisa viajar de noite. Essa não é a atitude correta, meus irmãos. Então, neste ponto, Salomão nos ensina que a vida, ela é melhor com contentamento. A vida é melhor com o coração contente. A segunda coisa que Salomão vai nos ensinar, meus irmãos, ela vai do versículo 9 até o versículo 2. Até o versículo 12. E aqui, Salomão vai nos ensinar que a vida é melhor com companhia. A vida é melhor com companhia. Olha o versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem a melhor paga do seu trabalho. Aqui, meus irmãos, se lá Salomão, ele tratou o problema da ganância, aqui Salomão vai tratar o problema da solidão. E esses versículos aqui, do 9 até o 12, são uma correção do homem que acabamos de ver, o homem ganancioso. Ele está dizendo, melhor é serem dois do que um, porque tem a melhor paga do seu trabalho. Homem ganancioso, não é assim. A vida não vai ser melhor você deixando de ter família para ter, não. É melhor trabalhar em dois. A conta do boleto fica menos pesada, não é? A conta de lá, da luz, de casa e outras coisas fica menos pesada. Os irmãos que são casados sabem muito bem dessa realidade. Melhor serem dois do que um. Então Salomão vai falar aqui que a vida é melhor em companhia. Ela é melhor em companhia. Meus irmãos, nós não fomos feitos para andarmos sozinhos. A vida solitária não é o padrão de Deus para os homens. Você se lembra lá no princípio da criação? Você se lembra lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus estava a criar todas as coisas? Chegou um tempo quando a Eva ainda não existia. O que Deus disse? Deus olhou para o homem e disse o quê? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. A solidão não é o projeto de Deus para o homem. É a vida em companhia. E meus irmãos, claro que esse texto que citei, de lá de Gênesis, é claro que ela fala de casamento, mas não devemos limitá-la apenas ao casamento. Ela diz da vida em comunidade, da vida em sociedade. Não é bom que o homem viva só, e Salomão também está a tratar isso aqui. E meus irmãos, se antes da queda, quando tudo era perfeito, não era bom que o homem vivesse só, quanto mais hoje, depois da queda. Quanto mais hoje, quando a vida nos derruba. Quanto mais hoje, quando nesta vida há várias solicitudes, há várias tristezas, há várias dores nesta vida. Quanto mais hoje. Se antes era necessária, hoje ela é indispensável, muito mais necessária ainda. E é isso que Salomão aqui vai tratar. A vida é melhor em companhia. E de fato ela é tão boa, é tão bom viver em companhia, meus irmãos, que nos versículos 10 até o versículo 12, Salomão lista as bênçãos da companhia, as bênçãos da vida em companhia. No versículo 10, ele vai falar de uma das bênçãos. No versículo 10, ele vai falar do auxílio. Veja o que ele diz: porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Salomão aqui, ele possivelmente está pensando nas viagens que se fazia no antigo Oriente Médio.
E lá então, meus irmãos, de noite a viagem era difícil. Era difícil, havia buracos e outras coisas que já vamos aqui falar. Então, nesta viagem, sozinho, de noite, se você cair, como você vai levantar? Como aquela pessoa vai levantar? E Salomão está a dizer, porque se ele cair, outro levanta. Se estiver em companhia, se um cair, o outro levanta. E se estiver sozinho, como vai poder se levantar? Meus irmãos, essa é uma ilustração que Salomão fala. E essa ilustração, meus irmãos, ela fala, meus irmãos, engloba várias áreas, várias ideias que nos ajudam que a vida em companhia, ela é melhor. A vida é complicada e sozinho é muito difícil. A vida nos derruba muitas vezes. E quantas vezes a vida nos derruba? É muito mais fácil levantar quando há alguém conosco. Enquanto eu preparava este sermão, eu fiquei pensando, vou falar daquela encenação que a OMP realizou aqui. Vocês se lembram daquela jovem chamada Jéssica? E se lembram daquele jovem chamado Israel? Jéssica estava como abatida, porque uma irmã falou mal dela. E aí então a Jéssica abatida, estava desanimada, já não foi para a igreja, toda desanimada. E aí chega então um outro homem chamado Israel. E aí então este Israel fala para a Jéssica, Jéssica, não te desanima. Não desanima não, Jéssica. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você estava aqui. E você viu, mostrado pela encenação, quanto a vida é melhor a dois. Porque poderão se auxiliar. Porque poderão se ajudar. Isso também é verdade quanto à vida conjugal. Quanto auxílio o cônjuge traz para o outro. Quanto auxílio a mulher traz para o homem. Tanto é que lá em Gênesis, Deus disse, fale-lhe uma auxiliadora. Veja, é auxiliadora. Idônea, sábia auxiliadora. Meus irmãos, a vida é melhor em companhia. E aqui a bênção da companhia, uma delas que Salomão aqui lista, é o auxílio, é a ajuda. A segunda bênção da companhia está no versículo 12, no versículo 11, que é o conforto. Ele diz o seguinte, também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Novamente, aqui não está a falar propriamente de casamento, possivelmente está em mente a viagem que se fazia. Imagina a viagem, viajando lá no Antigo Oriente Médio. E lá então, de noite, sobre aquele frio da noite. Como então a pessoa, porque não vai viajar, chega logo para o seu destino. O percurso era longo. E muitas vezes eles dormiam no caminho. Lá então, na noite fria, como poderia então sobreviver? Muitos desses viajantes, quando estavam a dois, eles dormiam no mesmo lugar e podiam então se aquecer. Não entenda mal. É se aquecer de outro jeito. Dois homens. Mas então, meus irmãos, isso também pode ser, aqueles que caminhavam então com a sua esposa, também poderiam se aquecer. Poderiam dormir junto e aquecer um ao outro. Então, Salomão aqui está dizendo do conforto, da bênção do conforto da companhia, meus irmãos. Da bênção do conforto. Meus irmãos, ela também diz respeito não só a marido e mulher, mas também amigos do peito que se comprometem a chorar conosco, em nossos dias difíceis. Em nossos dias difíceis. Aqueles amigos do peito que vêm até nós para nos confortar. Aqueles amigos do peito que vêm até nós para chorar com a gente. Que vêm até nós para nos trazer uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo em momentos difíceis. A vida é difícil. E com um irmão, com um amigo próximo, ela traz grande conforto para nós. A outra bênção está no versículo 18, no versículo 12, ele fala da bênção da proteção. Ele diz assim, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Geralmente a gente usa esse versículo para falar de usado na cerimônia de casamento. E aí então a gente identifica então que um é Deus, o outro é o homem e o outro é a mulher. Então Deus, homem, a esposa e Deus, então esses 3 ali firmam o casamento. Reconhecemos que Deus dá firmeza ao casamento, mas esse texto propriamente não está falando disso.
Não é errado usar para isso, mas propriamente não está falando disso. E a ideia aqui de Salomão é apenas dizendo o seguinte, que a vida em companhia é melhor. Um protege o outro. Está falando de proteção. Veja, voltando novamente na questão da viagem. Nesta viagem havia ladrões. Olha o que o texto diz. Se alguém quiser prevalecer contra um, dois lhe resistirão. Está falando da questão do roubo. Nesta viagem havia pessoas que ficavam no caminho, nas estradas, esperando esse viajante para roubar. E se a pessoa estava sozinho, era fácil lhe assaltar. Mas se essa pessoa estava na companhia de outras pessoas, era difícil ser assaltado, era difícil. Esse ladrão tinha que ter cara de pau para vir diante de pessoas que estão em grupo. Então aqui está a dizer da proteção. E isso aqui é da vida em companhia, meus irmãos. A vida em companhia é muito melhor. A segurança, meus irmãos, na vida em companhia, os nossos amigos nos protegem, nossos amigos nos defendem diante da queda do mundo, diante das situações do mundo e diante daqueles que nos caluniam. Diante daqueles que nos caluniam. Um pastor presbiteriano chamado Emílio Garofalo Neto, comentando esse versículo, ele disse o seguinte: isso é verdade na família, na igreja, em qualquer esfera da vida. Tente fazer mal para um marido que tem uma esposa que o ama ferozmente. Tente prevalecer ou maltratar uma esposa cujo marido o ama como Cristo ama a sua igreja. Tente fazer isso. Você vai ver santa ferocidade. Você vai ver. Tente fazer isso. Então, meus irmãos, vocês sabem que a vida em companhia é melhor. Há o auxílio, há o conforto e há a proteção. Você tem amigos, meus irmãos? Você tem os teus amigos? Você tem pessoas as quais pode confiar em quaisquer momentos nesta vida? Se não, eu te aconselho, eu te exorto a buscar a amizade. Talvez você diga, seminarista, você não sabe, este é um mundo caído e as pessoas aqui são tão egoístas. Sim, eu sei. Eu sei que há amigos falsos que só nos seguem quando há luz. Disso eu sei. Esses são amigos falsos. Mas eu trago uma boa notícia para você. O Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu. E ao morrer, constituiu, chamou para si um povo redimido, um povo que ama a Deus e ama o seu próximo. Um povo que ama a Deus de todo o coração, toda a mente, todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E um povo que ama o povo de Deus. E esse Filho de Deus fez então com que nós pudéssemos ter amigos cristãos. Pudéssemos ter pessoas que se comprometem conosco. Então você pode ter amigos cristãos. Procura ter amigos cristãos, meu caro. Procura ter pessoas que vão viver contigo, que vão levar a vida contigo, que vão provar o sabor agridoce da vida debaixo do sol. Amigos que vão então estar com você em momentos de celebração, quando você conquista alguma vitória. E amigos que não vão fugir quando algum infortúnio bate a porta da sua casa. Procurem por esses amigos. Procure. E se você já tem esses amigos, dê graças a Deus por eles. Valorize esses teus amigos. Valorize. E aqueles que têm esposa, valorize a sua esposa. Aqueles que têm marido, valorize o seu amigo. A vida é melhor em companhia. O celibato não é a melhor das opções. Não é. Esse não foi o projeto de Deus para a humanidade. O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse que o celibato, elas são causas sobrenaturais. É por causa de algumas coisas que as pessoas tornam-se celibato. Senão, no princípio, era para ser homem e mulher. Bem como também é para viver em companhia. Então, meu irmão, tem amigo. Tem amigo. A semelhança do nosso Senhor Jesus, você se lembra dele? Você se lembra do nosso mestre, que sendo Deus, homem perfeito, que não precisava de ninguém, tinha Deus caminhando consigo, o seu Pai, estava com o Espírito Santo, pois Ele mesmo também é Deus, mas Ele, embora sendo Deus perfeito, tinha vários amigos, até Ele era chamado de quê? Amigo dos pecadores, porque estava em comunhão, estava em sociedade, não se isolava, mas caminhava, ficava entre as pessoas. Além do mais, nosso Senhor tinha 3 amigos muito próximos dele,
Você sabe de quem se fala? Quem são? Pedro, Tiago e João. Eram amigos bem próximos do nosso Senhor. Ele os levava consigo em lugares restritos e lhes revelava coisas maravilhosas. Esse é o caso da transfiguração no monte. Jesus também abria seu coração a esses seus amigos. Esse é o caso lá em Getsemane. Jesus Cristo, quando sabia que estava chegando a hora para ser crucificado, em agonia, ele levou os seus amigos próximos. Pedro, Tiago e João, os levou tão próximo de si e os falou. Os disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Veja, o Deus homem perfeito não vivia sozinho, tinha amigos. Você tem amigo? Meu caro, a vida é melhor em companhia. Então Salomão já nos mostrou duas coisas: que a vida ela é melhor com contentamento, e a vida é melhor também em companhia. E há uma terceira e última coisa que Salomão vai nos mostrar do versículo 13 até o versículo 16. Aqui Salomão vai nos ensinar, a terceira lição aqui de Salomão para nós, é que a vida é melhor com aprendizado. A vida é melhor com aprendizado. Ele já falou da ganância, do problema da ganância, já falou do problema da solidão, e ele termina falando do problema da arrogância. Arrogância, meus irmãos, é a falsa ideia de que chega um tempo na vida onde você atinge a maturidade total, que você já não precisa ser ensinado, já não precisa ser admoestado, já não precisa ser corrigido. Esta é a arrogância. Esta aqui, ele vai ilustrar isso na história de alguém aqui. Não sabemos se é uma história fictícia ou real, mas ele conta. É melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa demonstrar. Havia um rei, esse rei era velho, já estava velho, e ele era insensato, e Salomão vai dizer que melhor é o jovem pobre. Por quê? Porque esse jovem, embora pobre, ele era sábio. Esse jovem, embora pobre, ele não ignorava a sabedoria, não ignorava o conhecimento, diferente do rei, que por se achar que já estava velho, já havia acumulado vários anos de experiência e já não queria aprender, já não se deixava demonstrar. Talvez até no princípio, ele até recebia conselho daqueles que trabalhavam próximo dele, mas agora, sendo velho, já não quer receber conselho, já não se deixa demonstrar. Salomão vai nos dizer que esse aqui perdeu o trono. Este aqui perdeu o trono. Este jovem pobre, mas sábio, substituiu esse jovem velho, porém insensato, tolo que não se deixa demonstrar. Por quê? Porque este foi sábio. E este jovem comandou o seu reinado. Este jovem reinou sobre o povo que era deste velho aí. E aqui, meus irmãos, então, Salomão está nos ensinar a valiosa, a preciosa sabedoria. A vida é melhor, meu caro, com aprendizado. Este é um mundo caído e a gente precisa aprender. Precisa aprender com os nossos erros. Precisa aprender com a palavra de Deus. E precisa aprender com os erros do próximo. Nunca ache que você já sabe de tudo. Muitas vezes nós somos tentados nesta área, meus irmãos. Nós somos tentados nessa área em saber que nós já sabemos de tudo. Mas nós já estamos enganados, meus irmãos. Lamento dizer para você, mas a vida é complexa. A vida é complexa. Olha para Jó, homem íntegro, perfeito, homem do agrado do Pai, homem que, digamos, uma espiritualidade sem igual. E olha para os amigos dele, sabiam muito de teologia, mas aí aconteceu uma coisa com Jó, e Jó não sabia por quê. Em Jó capítulo 10 ele diz: me derramarei diante do Senhor, direi com a amargura do meu coração, faz-me saber, Senhor, por que contendes comigo? Ele não sabia por que aquilo lhe aconteceu. Você e eu sabemos porque está revelado, mas ele não sabia. E os seus amigos, os teólogos, os que arrojavam que sabiam muito das coisas, acusavam Jó de pecado, acusavam Jó de alguma iniquidade. Meu caro, a vida é muito complicada. Nem sempre um caso é o outro caso. Há casos desconhecidos para nós. Nunca pense que você já sabe de tudo nesta vida.
Nunca pense. Não tenha um coração orgulhoso, mas tenha um coração humilde. Saber que você não sabe de todas as coisas. Oh, meus irmãos, como grandes homens, nações, líderes e igrejas na história caem nesse ponto. Enveredam na tolice de achar que já sabem e já aprenderam de tudo e não precisam de mais nada. Não precisam de mais nada porque acumulam vários tempos de experiência, vários anos de experiência e acham que já sabem de tudo sobre esta vida aqui. Meus irmãos, a vida é complexa, a vida é complicada. Ninguém, por mais alto grau de escolaridade ou por vários anos de experiência, pode levantar e dizer: eu sei de tudo, eu tenho todo o conhecimento, toda a sabedoria desta vida. Ninguém pode dizer isso. Mas não sejamos hipócritas, meus irmãos. Eu sei, não sejamos hipócritas de dizer que nunca dizemos que eu sei de tudo, já não preciso aprender. Não sejamos hipócritas. Você e eu já falamos isso. Talvez não por palavras, mas por atitudes, ou mesmo em nossos pensamentos. O que esse pregador vai falar nesse texto ali? Eu já sei. O que essa pessoa vai me ensinar? Eu sei. O que a minha esposa vai me dar de opinião? Eu sei. O que o meu esposo vai me instruir? Vai me instruir aqui? Não, eu sei, meu esposo. Eu sei. Todos nós, meus irmãos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, de achar que já sabemos de tudo. Jovens, nós precisamos nos arrepender em achar que nós vivemos numa época diferente da dos nossos pais. Em que nesse tempo, por ser diferente, ou nós achamos ser diferente, os nossos pais não têm nenhuma dica, não têm nenhum ensino, não têm nenhuma orientação para a nossa vida. Os nossos pais não têm nenhuma orientação para nós. Meus irmãos, Eclesiastes 1 vai dizer que é tudo a mesma coisa. A vida se repete. Não há novidade debaixo do sol. Não ignore, jovem. Não ignore os conselhos e os ensinos do seu pai, dos seus pais. Não ignore. Não ignore quando ele te aconselhar a mulher com quem devas casar. Não ignore. Não ignore quando ele te aconselhar pessoa com quem deves caminhar na amizade, na escola, em qualquer outro lugar. Não ignore, jovem. Não ignore. Ele sabe. E você não sabe de todas as coisas. Os pais, agora me dirijo a vocês. Vocês precisam se arrepender do pecado também da arrogância. Achar que não podem aprender com seus filhos ou com qualquer outro jovem. Tenham a humildade de reconhecer e dizer para os seus filhos: meu filho, eu não sei de tudo. Tenham a humildade quando os vossos filhos vos fazerem perguntas difíceis e dizer: eu não sei. Nós não sabemos de tudo. Há perguntas difíceis. Há perguntas difíceis. Há um dos nossos irmãos aqui que quando perdeu o seu filho, passou por situações difíceis. E foi uma perda dolorosa. E outra sua filha disse para ele: pai, por que Deus tirou o fulano de nós? Por quê? Ele disse: eu não sei. Deus é soberano, mas eu não sei. Tenha essa humildade de reconhecer que você não sabe tudo, pai. Tenha esta humildade. Avós, agora falo para vocês. Não parem no tempo. Não pensem que anos de experiência é sabedoria. Não parem. Aprendam com os vossos netos e aprendam com os vossos filhos sobre a palavra de Deus. Não tenham vergonha deles pedir ajuda para entender um texto da Bíblia. Mandar uma mensagem no celular ou fazer alguma outra coisa. Não tenham vergonha. Digam: me ajude. Eu não estou conseguindo entender isso, não estou conseguindo fazer isso. Você pode me ajudar? Não tenham receio, meus irmãos. Presbíteros, não tenham medo de ouvir a opinião dos membros da igreja sobre alguma determinada situação para a saúde da igreja. Não tenham medo. Diáconos, não tenham medos nem receios de confessar aos membros da igreja de que vocês ainda têm muito que aprender sobre como servir melhor os irmãos. Ovelhas, por mais conhecimentos que vocês tenham, seja em qualquer área da vida, não ignore os ensinos, as exortações, conselhos e admoestações do seu pastor e dos presbíteros da igreja. Eles cuidam de nós como o pai cuida de seu filho.
Por mais que a pregação, o conselho e até mesmo a disciplina seja dura, lembrem-se, é para o nosso bem que eles fazem isso. Eles zelam por nós. Então submeta-se à liderança da sua igreja. Você não sabe tudo, ovelha. Por mais conhecimento que você tenha, por mais coisas que você ouça de pregadores na internet, por mais livros que você leia de teologia, reconheça. A liderança tem discernimento. Eles foram instituídos por Deus para conduzir a nós. Então, reconheça e se submeta à liderança. A vida é melhor com o coração aprendiz, meu caro. Nunca deixe de aprender. Olhemos para a vida do nosso Senhor e aprendamos com Ele. Veja, embora Ele seja mestre e a fonte de toda a sabedoria, a Bíblia diz que Ele é manso e humilde de coração. Mesmo sendo Deus homem perfeito, enquanto estava na terra, Lucas registra que Ele crescia e se fortalecia em espírito em espírito. Meu caro, aprenda com o nosso Senhor Jesus. Receba para ti a exortação que Pedro diz em sua última carta. Cresçam na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Você cairá. No dia que pensar que já sabes de tudo, aí você cairá. A vida é complicada. Aprenda com os outros. Aprenda com os seus erros. Aprenda com os erros dos outros. Aprenda com a experiência da vida. Aprenda com a palavra de Deus. Aprenda, meus irmãos. Portanto, contentamento, companhia e aprendizado são 3 lições que fazem a vida melhor. É verdade, sim, que elas não nos livram das dores deste mundo caído, mas elas nos ajudam a aliviá-las. São alguns dos filtros solares dados pelo nosso Senhor para a vida debaixo do sol. Meu caro, você precisa, para levar uma vida melhor, viver com contentamento, viver na companhia das pessoas e viver aprendendo sempre. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Meus irmãos, peço que no devido tempo nos coloquemos em pé e cantemos o hino de número 62, hino de gratidão.